Olá, está começando Diálogos Parlamentares, um programa da TV Assembleia que a cada edição vai conversar com um deputado e mostrar para você o trabalho de cada um deles aqui no Parlamento Gaúcho. O nosso convidado de hoje é médico, tem 38 projetos aqui protocolados no Poder Legislativo Gaúcho. Deputado Dr. Tiago Dudem, bem-vindo, deputado, ao nosso estúdio aqui. Vamos falar um pouquinho dos seus projetos aqui que estão tramitando, das atividades que o senhor está construindo ao longo do seu mandato. Bem-vindo. Obrigado, Eni. É uma satisfação estar contigo aqui com todos os telespectadores. O senhor tem 38 projetos protocolados, até posso dizer isso, mas o senhor teve um muito importante que foi aprovado, que se refere ao planejamento familiar aqui no Rio Grande do Sul. O senhor, sobretudo como médico, tem essa preocupação nas famílias gaúchas? Sem dúvida, Eni. A questão do planejamento familiar, para mim, é fundamental, é fulcral. É dar a possibilidade das mulheres poderem escolher de forma livre e consciente quando e quantos filhos vão ter. Isso é, sem dúvida nenhuma, muito importante. Eu acho que das políticas públicas de saúde, principalmente em atenção básica, deveria ser a principal, a primordial. E para isso a gente acabou colocando no projeto a possibilidade delas poderem usar métodos contraceptivos de longa duração. Porque o grande problema é que muitas vezes as mulheres não se adaptam ao método contraceptivo. 50% das gestações no Brasil são gestações indesejadas. E isso acaba aumentando a morbidade daquela mulher, a doença que aquela mulher acaba tendo durante e depois da gravidez, acaba aumentando a mortalidade materna, né? A mulher grávida, fruto de uma gravidez indesejada, tem um risco de morrer 3 vezes maior do que se ela mesma estiver grávida num período que ela queira engravidar. Então, aumenta a morbidade e a mortalidade da mulher e aumenta também a mortalidade infantil, porque as crianças, frutos de uma gestação indesejada, elas, como regra, com muita frequência, quase 30% delas acabam nascendo prematuros. E esse é o principal indicador, a prematuridade, para a mortalidade infantil. Então, fazendo planejamento familiar, além da questão social, além de romper um ciclo de pobreza daquela mãe jovem que acaba tendo filho adolescente e essa filha adolescente acaba gerando um outro neném na adolescência, além de romper esse ciclo de pobreza, acaba contribuindo positivamente para a diminuição da mortalidade materna e para a diminuição da mortalidade infantil. Então, esse foi o nosso projeto, instituir no estado do Rio Grande do Sul um programa que pudesse dar acesso às mulheres, todas elas, principalmente aquelas mais vulneráveis, a métodos contraceptivos reversíveis, não é esterilização em massa, reversíveis, que fossem efetivos e eficazes para a sua faixa etária, para a sua situação. Então, é isso que é o nosso projeto de planejamento familiar. Diversos municípios no estado já estão adotando. O município de Viamão teve um programa aqui, o município de Alvorada está adotando, o município lá da fronteira do Chuí está adotando, São Martinho da Serra adotando, Morro Redondo adotando, Arroio do Padre implementando esse projeto, Capão do Leão implementando esse projeto. Então são vários municípios no estado do Rio Grande do Sul com a parceria da iniciativa privada, principalmente, eu tenho que dizer aqui, da ONG Brasil Sem Grades, do Dr. Oderich, com a parceria implementando projetos de planejamento familiar reversíveis baseados na nossa lei. E aqui em Porto Alegre, há muitos anos, na Câmara de Vereadores da capital, não foi aprovada, era uma iniciativa do então vereador Leão de Medeiros. Os tempos mudaram bastante, a gente sabe disso. Aqui, nas mulheres da faixa de alta renda, a gente pode dizer que a maioria hoje, elas sabem, elas não querem, muitas não querem ter filhos. É uma coisa tão normal no Rio Grande do Sul. Aliás, é um dos estados onde a população idosa cresce mais e onde as mulheres estão tendo menos filhos. Mas nas comunidades carentes, isso não mudou nada, deputado. Exatamente isso. Então,
O que a gente quer é que a mulher da periferia, a mulher da comunidade carente, a mulher vulnerável socialmente, tenha o mesmo acesso a métodos contraceptivos que a mulher que hoje mora aqui, por exemplo, no Moinhos de Vento, de classe A e B possam ter. Quais são eles? São principalmente os métodos de longa duração. O implante subcutâneo e o DIU com hormônio. Eles são mais caros, né? Se a gente for pensar isoladamente. Mas se a gente for pensar na questão populacional, cada real gasto com planejamento familiar significa R$ 2 economizados em saúde. Então, acaba tendo um resultado positivo. Porto Alegre tem avançado agora na gestão do prefeito Sebastião Melo nesse sentido. Principalmente o Hospital Presidente Vargas, que acaba tendo um outro olhar para a questão do planejamento familiar. E a gente espera que esse projeto possa ser fortemente incrementado, aplicado aqui em Porto Alegre também. Deputado, eu não sei como que está neste momento, mas eu sei que no passado era uma coisa muito normal, as mulheres da periferia, muitos não sabiam nem usar o anticoncepcional, elas se dividiam entre elas os comprimidos, né? Como que está hoje, deputado? Porque é uma questão de educação também, não é? Às vezes a paciente costuma dizer em consultório, a paciente mais desinformada, que tomou um comprimido e deu outro para o marido, porque era planejamento familiar dos dois. Isso não é brincadeira, né? Não É uma coisa séria, isso, né? isso acontece, né? O senhor, como médico, deve ter recebido. A gente vê muito isso, né? Mas não é só isso, Ene. Tem também a questão da adolescente que conhece os métodos, hoje com as redes sociais conhece a questão da sexualidade, mas o adolescente tem um perfil de achar que não vai dar nada com ele. E aí não utiliza nenhum método. E aí aquilo que ele acha que nunca vai acontecer, que é uma gravidez, acaba acontecendo. Ontem, por exemplo, eu iniciei o pré-natal de uma menina de 12 anos. De 12 anos ontem iniciei, lá na Restinga. Então, infelizmente, estas questões são muito prevalentes ainda. Por exemplo, hoje 30% das grávidas da Restinga, 1 em cada 3 são adolescentes até 18 anos. Então, isso acaba impactando muito e acaba sendo o principal fator, alô educadores, acaba sendo o principal fator da evasão escolar. Acaba sendo o principal fator da evasão escolar. Atentem para a gravidez na adolescência, né? Tem um gráfico que foi feito na Restinga há alguns anos atrás, que mostrava que dos 7 aos 14 anos, 96,8% das meninas estavam na escola, dos 7 aos 14, 96,8%. E dos 15 aos 18, esse número baixava para 21%. E descia de 96,8% para 21%, não é porque elas terminavam o estudo, é porque elas engravidavam. 1 de cada 3 grávidas na Restinga é adolescente. Então, é um problema de saúde pública a gravidez indesejada. E dessa forma, precisa ser olhado pelo prefeito, pelo governador, para que se possa construir uma saúde melhor. Podemos dizer que o organismo, o corpo de uma menina, de uma adolescente, não está nem preparado ainda para ser mãe, deputado. A idade ideal, que eu sei disso há alguns anos, e eu não sei se confere, porque o senhor é um médico obstetra e é bom que informe, é a partir dos 24 anos para a mulher? Que ela está em formação? Pelo menos a partir dos 20, né? O que a gente costuma dizer que a faixa ideal de se ter filho é entre os 20 e os 38 anos. Antes dos 20, o corpo não está preparado, sem dúvida nenhuma, e por definição médica é uma gravidez de alto risco. E depois dos 38, também, por definição médica, é uma gravidez de alto risco. Ela acaba tendo maior chance de ter pressão alta na gravidez, de ter diabetes gestacional. Então, a faixa ideal é entre os 20 e os 38 anos. Antes disso e depois disso, é uma gravidez de alto risco por definição. Bom, se o projeto de planejamento familiar foi o seu primeiro projeto aprovado aqui na Assembleia Gaúcha, tem um outro que está tramitando e que está gerando polêmica, que nós soubemos todos aqui na TV Assembleia, que se refere ao parto também
que existe uma divisão entre o parto humanizado e o parto seguro, e o senhor propõe o parto seguro. Na verdade, não há essa dicotomia do parto humanizado para o parto seguro. O que a gente quer nesse projeto? A gente quer que as mulheres possam ter o direito de ter a melhor assistência médica possível durante o seu pré-natal, durante o seu parto e durante o seu puerpério. A gente quer com esse projeto que o profissional mais qualificado possível possa atender essa gestante, possa atender essa puérpera nesse período tão importante da vida que é o nascimento do seu filho. A gente quer, em última análise, que a mãe e o nenê saiam bem do hospital, independentemente da via de parto. E a gente quer que aquelas condutas que são inadequadas, por parte de quem quer que seja, por parte do médico, da enfermeira, do técnico de enfermagem, do diretor do hospital, do segurança do hospital, do pré-natalista, aquelas condutas indesejadas sejam punidas. É isso que a gente quer. Agora, de forma alguma, alguém pode consentir com termos que estigmatizem alguma categoria, como, por exemplo, que digam que o obstetra está agindo errado. Se ele estiver agindo errado, que a gente possa culpabilizá-lo. Mas se ele não está agindo errado, se ele está agindo dentro das normas técnicas adequadas, que isso seja também compreendido pela sociedade. A outra questão importante nesse projeto é que eu não quero a dupla cobrança pelo SUS. O SUS, eu sou defensor do SUS, está na Constituição de 88, e não pode haver cobrança de qualquer profissional ao atendimento desta paciente no hospital pelo SUS. Então não pode algum profissional, seja qual área for, seja doula, seja enfermeira, seja qualquer profissional que seja, ir até o hospital, utilizar a estrutura do SUS e cobrar para, até médico, não pode, e cobrar desta paciente paralelamente. Isso é crime, isso é ilegal. E infelizmente isso está acontecendo em Porto Alegre. Infelizmente isso está acontecendo em Porto Alegre. Em nome da glamorização do parto, estão fazendo em Porto Alegre as nossas mulheres de cobaia, as gestantes de cobaia. E estão dizendo para as mulheres que é seguro ganhar o filho em casa. Isso não é verdadeiro. Isso não é verdadeiro. A ação do hospital nesse processo diminui a mortalidade infantil, a mortalidade do nenê e a mortalidade da mãe em 4 vezes. Porque se ocorre alguma coisa, algum evento que pode ocorrer em qualquer momento do parto, ninguém está livre disso, precisa-se de segundos, no máximo minutos, para se fazer nascer o nenê. E isso só pode acontecer numa estrutura hospitalar. Por isso que as nossas estruturas hospitalares têm que ser adequadas para dar o conforto e a tranquilidade para que as mães, para que as mulheres ganhem seus filhos no hospital. O lugar certo de ganhar o filho é no hospital. É mentira dizer que em casa há segurança para o parto. E é isso que o projeto quer exatamente resolver. No lugar de ganhar nenê no hospital, né? Lugar de ganhar nenê adequadamente, com maior segurança para a mãe e para o nenê, é o hospital. Não pode haver dupla cobrança pelo SUS e qualquer conduta inadequada de xingar a paciente, de desmerecer a paciente, deve ser punida. E não pode se estigmatizar uma categoria profissional que tem trabalhado tanto em pró das mulheres e das crianças, que são os médicos. No passado existiam as parteiras. Me parece que está voltando hoje como novidade, né? Pode ser considerado, inclusive, um exercício legal hoje da profissão? Olha só, a parteira, esta situação de ganhar neném em casa, isso aí é voltar ao passado, é voltar ao tempo em que se aumentava a mortalidade e a morbidade das mulheres e dos nenês, né? O profissional mais habilitado para atender uma gestante é o obstetra, é o obstetra. O médico obstetra, ele faz 6 anos de medicina,
faz mais 3 anos de especialização em serviço e quando ele termina a residência, ele já tem mais de 2.000, 3.000 partos. Então, essa é a pessoa adequada para acompanhar com segurança a mulher e o nenê no seu parto e no seu puerpério. Como que o senhor vê e o que o senhor espera com relação à aprovação desse seu projeto aqui na Assembleia? Eu espero que prevaleça o bom senso, e que a gente possa fazer esse avanço no atendimento às mulheres, porque ele não é só um projeto que coloca as bases adequadas para o atendimento da mulher. Ele avança, ele inova, ele fortalece os princípios basilares do atendimento da gestante e da puérpera, que é aquela que ganhou o neném há pouco tempo. Eu acho que é importante a gente destacar, deputada, agora a CPI, que está tratando, investigando o preço abusivo dos medicamentos e insumos para a Covid-19. É um trabalho que está sendo bem técnico aqui no Parlamento Gaúcho. O senhor é o presidente da comissão, o vice-presidente é o deputado Kuhn, do MDB, e o relator, o deputado Faisal Caram. Foi aprovado recentemente, inclusive, a prorrogação dela na própria CPI, né? Por mais 60 dias. É um trabalho interessante do ponto de vista desse momento, que muitas pessoas aqui do estado do Rio Grande do Sul não sabem desse trabalho dos senhores deputados. Inclusive, ele nasceu a partir de uma reunião na Comissão de Saúde e Meio Ambiente, né, deputado? E aí, a partir dali, o senhor requisitou as assinaturas dos deputados, formou a CPI, que já está, inclusive, além de receber aqui na Assembleia, isso neste momento tudo virtual, recebendo as oitivas, né, nos depoimentos, também visitando o interior do estado, verificando a situação dos hospitais gaúchos e, pelo que eu estou acompanhando, os relatos que os senhores ouvem não é diferente das visitas nos hospitais aqui do estado, quanto dos depoimentos para a CPI durante as segundas-feiras. É verdade, é um trabalho que nasceu a partir da denúncia de médicos e diretores de hospitais, dando conta de um aumento abusivo das medicações utilizadas no kit intubação e insumos de oxigênio, um aumento abusivo, e nós inicialmente achávamos que iam nos deparar com um aumento de 60%, 80%, 100% talvez, mas nos espantamos e cada vez nos preocupa mais que os aumentos dão conta de 5.000%, 3.200%. Então, uma medicação utilizada, essencial à vida, utilizada em UTI, para entubar ou para manter um paciente entubado, como por exemplo o midazolam, que custava há 3 meses atrás R$2 a ampola, cada paciente do Covid utiliza em UTI em torno de 30 ampolas por dia, custava R$2, há relatos de hospitais falando e que compraram essa medicação a quase R$200. Uma ampola. Então, de 2 para 200 no intervalo de 2 meses. Então, claramente se tem aí um cartel, claramente se tem aí uma conduta abusiva, claramente está se violentando a saúde pública. Isso coloca em risco os hospitais. Os hospitais, por exemplo, o hospital que nós tivemos em Erechim, que tinha um gasto mensal de 2 milhões com medicação, passou a ter um gasto de 4 milhões com medicação. Isso é inviável, o hospital já tinha dificuldade de orçamento, bom, agora extrapolou qualquer tipo de orçamento. E o mais absurdo é de que estes grupos, eles realmente são desumanos, fazem com que o hospital tenha que pagar antecipada a medicação, fazem com que o hospital tenha que comprar medicamentos que não precisa, venda casada de medicamentos, palavras dos diretores de hospitais, extorsão, chantagem. Então, realmente... E importar, muitos hospitais estão importando, inclusive da Turquia, né, deputado? Os hospitais estão importando, e o mais absurdo é que ainda vale a pena a importação. Isso é mais, o custo é menor, né? É a metade do preço. O midazolam, por exemplo, que alguns comercializaram a R$200, a R$100 a ampola,
A importação, o valor é 50, é 40. Então, trazer as pessoas dizem, não, mas isso aí foi uma crise mundial. Não, pode ter sido uma crise mundial, mas nos outros países não houve essa exploração da miséria das pessoas, do desespero das pessoas por essas medicações. Aqui nós encontramos relatos de diretores de hospitais dizendo o seguinte, olha, doutor Tiago, nós usamos a primeira linha de medicação, usamos a segunda linha, a terceira, e estavam pensando em ter que usar a quarta. Eu digo, não, mas para um pouquinho. Eu, como médico, não conheço a quarta linha de medicação para intubação. Não, Tiago, a quarta linha é o seguinte, é a gente usar analgésico opioide pesado no paciente e amarrar ele entubado. Então, realmente são situações drásticas, são situações desumanas e que a gente não podia ficar parado diante disso. Então, nós estamos indo a campo, verificando em loco, indo em hospitais, já foram mais de 20 municípios visitados. A CPI aqui já escutou mais de 40 depoimentos de diretores de hospitais e de médicos, e nós estamos elaborando esse relatório robusto, né, em conjunto com o Ministério Público, Defensoria Pública, OAB e Polícia Civil, para que nós possamos oferecer uma denúncia ao Ministério Público efetiva do que realmente aconteceu. Paralelamente a isso, já quebramos o sigilo fiscal dessas empresas, então a partir agora desse mês nós estamos analisando os dados e nós vamos ter todas as notas destas medicações, quem vendeu, quem comprou, por quanto e quando nos últimos 2 anos. E aí nós vamos conseguir ter uma curva para ver exatamente em que momento houve esse aumento absurdo, né? E o que nós observamos aí de formação de cartel, de crime contra o consumidor, de crime contra a saúde pública, que está inserido nesse contexto. O nosso objetivo é reprimir fortemente o que ocorreu no passado, para que numa nova onda, numa eventual nova onda, que infelizmente nós não estamos livres de ter, provavelmente nós estejamos dentro de uma endemia já, que é uma pandemia, que é uma epidemia que se prolonga ao longo do tempo. Nós vamos ter períodos de agudização e nesses períodos de agudização não pode ocorrer a exploração que acabou ocorrendo na segunda quinzena de março e 1ª de abril. Depois os preços baixaram, né? E infelizmente, tem uma coisa que a gente constata, é de que os preços elevam quando há alguma informação governamental, ou do governo do estado ou dos municípios, de que os leitos de UTI estão aumentando. Aí essa gente aumenta os valores dos remédios. Quando se diz que a taxa de ocupação de UTI começa a se aproximar dos 100%, atinge 90%, 95%, estes grupos mal intencionados aumentam os valores das medicações. E isso não pode acontecer. Em uma das visitas ao interior do estado, num dos depoimentos que os senhores fazem no encerramento das visitas, o próprio deputado Clair Kuhn, que é o vice-presidente da CPI, disse que um hospital já estava, observou que já estavam as empresas, alguns, eu não sei quais específicos que não foram falados, começaram a diminuir os valores. Isso pode ser efeito da CPI? Provavelmente sim, isso tanto o deputado Clair e o deputado Faisal têm observado bastante isso, né? Nós estamos num trabalho em equipe e eu só tenho que saudar o deputado Clair, que já propôs um roteiro que já foi realizado, o deputado Faisal propôs um outro roteiro que vai ser realizado nos próximos dias e, sem dúvida nenhuma, tem contribuído muito com o olhar. Os dois foram prefeitos, né? Então os dois têm uma experiência. O deputado Faisal já foi secretário de Estado até pouco tempo, um grande secretário, trabalhou muito bem a Secretaria da Educação. Então eles têm uma experiência e uma expertise que acaba nos ajudando muito nessa condução. E realmente, isso que tu está dizendo foi muito bem apanhado pelo deputado Clair, né, de que muitos hospitais, muitos médicos têm apontado de que o preço das medicações acaba subindo
quando aumenta o percentual de ocupação das UTIs. Isso é abominável, isso é desumano, isso precisa ser energicamente punido. E também é uma outra preocupação nossa, dos três, é de que nós possamos construir antídotos legislativos para isso. Então, que possamos construir um conjunto de regras, uma lei estadual que possa fazer com que evite esse tipo de situação. Pode ser uma das conclusões que vão apontar no relatório da CPI. Fatalmente vai ser, nós vamos ter os indiciamentos e nós vamos ter a proposição de algum instrumento normativo, de alguma lei estadual que possa ajudar a evitar que esse tipo de situação que tanto prejudica a saúde das pessoas, que prejudica a saúde das pessoas lá na ponta, né? Que faz com que o paciente de UTI não tenha acesso ao remédio que é essencial à vida dele, porque se ele não tiver acesso àquele remédio, ele não vai conseguir continuar entubado e não vai conseguir continuar lutando contra a morte. Então, nós vamos precisar ter um regramento estadual para isso e eu acho que a CPI vai poder ajudar na construção desse projeto. As empresas serão convocadas a prestar depoimentos? Sem dúvida, serão acariadas. Acariadas. Assim que a gente tiver aí a conclusão da grande parte das oitivas, das testemunhas, que têm sido os diretores de hospital e os médicos, e assim que nós tivermos o cruzamento das notas, nós, em conjunto com a Polícia Civil e junto com o MP, nós vamos acariar estes grupos, né, que estão realmente fazendo muito mal à saúde. Deputado, nós já chegamos ao final do nosso programa, mas eu até vou deixar para o senhor fazer nos seus comentários finais, porque a gente sabe que o estado do Rio Grande do Sul foi o que mais criou leitos no país, né? E aí, com esses aumentos aí, quer dizer, os hospitais estão sofrendo arduamente em função de déficit já neste momento, não é? O problema orçamentário do Estado, ele segue, né? Principalmente no que tange aos hospitais. E eu acho que pode ser um movimento de uma outra conversa nossa. Nós temos uma proposta para isso. Nós temos uma proposta de realmente poder aportar recursos aos hospitais, principalmente aos filantrópicos. Aos federais, eles já recebem dinheiro diretamente da União, e os que sofrem, os que padecem mais no estado do Rio Grande do Sul são os hospitais filantrópicos. E são aqueles que, via de regra, atendem mais a população. É a Federação das Santas Casas, né? São os hospitais beneficentes, são as Santa Casas como um todo, os hospitais de caridade no estado. Então, nós temos uma proposta clara de financiamento desse processo. Mas eu acho que isso pode ficar a cargo de um outro programa. Muito obrigada, deputado, pela sua participação aqui no Diálogos Parlamentares. Foi uma honra conversar um pouquinho com o senhor. Eu que agradeço. Muito obrigado, Ene, e fico à tua disposição e de todos os nossos telespectadores. Obrigada mais uma vez, deputado Dr. Tiago. E a você, obrigada pela companhia e até o próximo encontro.